E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Eu tô até gravando, já vou explicar, né? Eu tô gravando na quarta-feira à noite, mas eu tava na dúvida se eu coloquei quarta-feira à tarde, né? Finalzinho da tarde. Não sabia se eu postava esse vídeo na quarta ou na quinta de manhã. Mas de qualquer forma, é só para explicar mesmo, porque nesse período eu tava pensando se faria algum outro conteúdo, mas tudo bem. O Santos bateu o São Paulo, né? Lá em Cotia, fora de casa, e voltou à zona de classificação, né, do Campeonato Brasileiro Sub-17, vitória muito importante, principalmente porque o Santos vinha de duas derrotas bem duras, né, 3-0 para o Vasco fora, e 3-1 para o Vasco fora e 3-0 para o Corinthians na Vila Belmiro. E com a vitória o Santos volta ao G8, na verdade não volta ao G8, esquece o que eu falei, não volta ao G8, mas iguala a pontuação. O Santos vai para nono lugar, mas com os mesmos 24 pontos, por exemplo, do que o Fluminense, que está em oitavo. O Vasco, que está em sétimo, tem 25, o Atlético Mineiro também tem 25 em sexto, o Corinthians em quinto também 25, o Cruzeiro em quarto também 25, ou seja, está tudo bem embolado ali. Mas até o momento que eu tinha visto o jogo do Santos, os resultados estavam colaborando para o Santos voltar ao G8, mas enfim, está ali grudado, importante até a distância do próprio São Paulo, né? Porque com a vitória, o Santos e o São Paulo estavam com 21 os dois, o Santos pula para 24, deixa o São Paulo um pouquinho mais para baixo. Assim como o Flamengo também, por exemplo, que tem 21 também. Então o Santos dá uma distanciada, encosta no G8. Ainda são 5 rodadas, né, para finalizar a primeira fase, né? Depois é mata-mata. Então o Santos precisa muito manter ali nessa briga para buscar a classificação, né? A campanha agora são 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E o Santos tem aí bons pontos ainda, né? Por exemplo, tem a terceira melhor defesa, na verdade, do campeonato, né? A melhor é do Palmeiras, a segunda melhor é do Vasco. O Santos está empatado ali com o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Cruzeiro. O Atlético Mineiro e o Corinthians, na verdade, só sofreram 18. Né? O Santos, Atlético, Cruzeiro sofreram 19. Enfim, quarta melhor defesa. O ataque também muito efetivo, o ataque do Santos, que até poderia ser um pouquinho melhor, né? Os times do G8 estão melhores, mas assim, pelo menos em relação aos de baixo, o Santos está melhor. Mas é importantíssimo voltar a vencer, né? Acho que depois daquele período, vocês sabem, já falei em outros vídeos aqui, né? Nas duas últimas derrotas, inclusive. O Santos perdeu os 2 últimos jogos e a equipe parecia um pouquinho abalada, claro, que eu só posso falar isso por achismo, né? Mas o próprio Helder confirmou para mim, depois do empate contra o Ibrachina, né, pelo Campeonato Paulista, que a equipe ficou muito abalada, especialmente no jogo contra o Vasco, com a perda da mãe do João Pedro, claro, o goleiro, que foi muito bem na partida, por sinal. Então vamos falar bastante sobre isso e 2 renovações importantíssimas no Sub-20, uma já oficializada pelo Santos e outra que ainda não foi, mas deve ser logo. E, enfim, falar sobre isso, antes deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, é muito importante e ajuda bastante. E é isso, se quiser se tornar membro também, dá essa moral. Agora, falar do jogo, o Santos foi até Cotia, né, venceu, o jogo foi 2 horas da tarde, eu até pensei que ia ser 3, né, mas parece que adiantou, ontem já tinha mudado esse horário, porque o São Paulo feminino ia jogar lá em Cotia também às 6, então tinha que acabar mais cedo. Mas o gramado de Cotia é muito bom, né, um gramado bem cuidado e tudo mais, é um estádio mesmo, né, para quem não sabe, é o centro de treinamento do São Paulo, tem 10 campos lá, né? Assim, 10 campos, mais um estádio só, que é Cotia mesmo, que aquele que acontece as partidas. Se não me engano, cabem 4.000 pessoas até ali, mas tem uma arquibancada mesmo, grama natural, enfim, é muito bom. E o Santos conseguiu jogar, e até assim, o Santos teve uma postura de até esperar um pouquinho, nos primeiros 10 minutos acho que até foi melhor que o São Paulo, mais incisivo, tentou tomar mais iniciativa mesmo. Depois até o São Paulo embala um pouquinho, natural por estar jogando em casa, mas não que o Santos ficou esperando. O Santos conseguiu sair para o jogo, teve algumas boas descidas, especialmente porque, eu não sei se por opção, mas hoje o Helder escalou um time mais ofensivo mesmo. O Guilherme Cruz já está fora há alguns jogos, né? Alguns jogos não, né? Que ele não atua no Paulista, mas ele atua no Brasileiro, semana passada contra o Corinthians, por exemplo. Não sei se hoje foi opção, mas acabou que ele nem ficou no banco, assim como o Cabelo, né? Que é primeiro volante, normalmente é titular. Então o Santos vai a campo com João Pedro, Lucas Camargo, o Rian Carlos, o Samuel e o Rafa Gonzaga. Samuel Costa, tá? Só para não confundir com o outro Samuel que já saiu, que estava no Sub-20. O Rafael Gonzaga na esquerda, no meio Samuel PR e o Matheus Garcia, que particularmente é a dupla de volantes que eu mais gosto. Eu sei que os dois não são tão marcadores nem nada, mas fica um jogo com muito mais qualidade. Eu acho que você consegue ensinar um jogador que não é tão marcador a aprender um pouquinho, aprender entre aspas, é óbvio que eles sabem, mas ter essa função de defender melhor e você tem aí muita capacidade para sair jogando. Os dois ali por dentro, o Vinícius Fabbri como armador, o Benício na direita, o Nadson na esquerda e o Davi Nogueira como centroavante.
essa questão também do Benício e do Fabri, os dois sempre ficam trocando, né? Muitas vezes o Fabri vai para o lado direito, o Benício vai por dentro, e dá muita qualidade. Eles não são pontas, né? Não são pontas mesmo, de fato, eles jogam como meias abertos. Às vezes até acho que muito abertos, deveriam jogar mais por dentro, mas eu acho que isso é uma questão de orientação e, enfim, adaptação também, né? Mas, então, o Santos com essa qualidade acaba tendo um pouquinho mais de volume, chegando com mais chances mais claras também, né? Tanto que durante a primeira etapa, repito, os dois times tiveram chances para marcar, é bem verdade. Mas as do Santos eu acho que a gente pode falar que foram as melhores, né? Acho que foram as melhores. E até o Santos abre o placar, aliás, só o Santos fez gol no jogo, mas abre o placar só no final do primeiro tempo. Mas dentro dessa primeira etapa, mesmo assim, teve chances. Teve chance com o Lucas Camargo, que é até um lateral direito um pouco mais defensivo que o Guilherme Cruz, mas chegou à frente, teve finalização. Teve outra de quem mais? Do Benício também, teve uma do Davi Nogueira, que também finalizou de canhota, enfim. Teve um pouquinho... Teve um pouquinho mais de volume mesmo do que nas últimas partidas, por mais que no jogo contra o Corinthians, por exemplo, tenha criado alguma coisa na Vila, né? Mas aquele jogo acho que o Corinthians foi efetivamente melhor. Qual mais que a gente pode falar? Acho que da primeira etapa foi mais isso. Destacar o bom jogo que fez defensivo. A linha defensiva inteira do Santos foi muito bem na partida. O Rian Carlos até sai machucado na segunda etapa entre o Gabriel Coco, né? Mas destacar muito bem, eu gostei muito da partida do Samuel Costa, tá? Samuel, que é um zagueiro mais firme mesmo, canhoto, e fez um jogo bem interessante, ganhou praticamente todos, não vou falar todos, mas ganhou praticamente todos os seus duelos ali pelo lado esquerdo, e foi muito bem no jogo. Mas o Santos abriu o placar no final da primeira etapa, né? Um lançamento, um bate-rebate ali, né? E no meio de campo, né? Uma briga de um, briga do outro. Samuel Pierre lança o Natson faz uma bela jogada, dribla 1-2 e bate, o goleiro faz uma bela defesa também. E no rebote do Davi Nogueira, que ele tinha feito a movimentação, foi bem inteligente, né? Tá lá na acho que é SPFC TV, é o nome da TV de São Paulo, mas enfim, lá São Paulo TV que você vai achar. Tem lá, o jogo passou por lá, né? O Natson vai cortando da esquerda para dentro e os marcadores vão acompanhando ele. E o Davi faz o facão, né, para o lado esquerdo e aí ninguém acompanha ele. No rebote do Natson, do chute do Natson, o Davi vai lá e completa de canhota, faz 1-0. E aí pro segundo tempo, isso foi logo nos 45, né? E aí pro segundo tempo, o Santos volta, acho que um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo e até cria a primeira oportunidade na frente do São Paulo, uma bola que eu acho que é o Matheus Garcia chuta, o goleiro defende, o Benício bate no travessão na volta, foram duas oportunidades aí em um lance só, e aí depois disso, não foi logo depois, né? Teve um pouquinho de tempo, mas sai o gol do Benício, que é o segundo, né? Foi um belo lançamento do Samuel Costa, né? Falei até dele aqui, ele lança muito bem. O Natson vai pela esquerda, segura, prende o duelo, coloca para o meio, o Vinícius Fabri abre para o Benício corta para o meio, ele que é canhoto, né? Tem inclusive entrevista aqui com ele no canal, ele já falou que prefere jogar por dentro, mas também joga como beirada, como eles mesmos dizem. E aí ele corta por dentro, bate canhota bem no canto do goleiro, um belo gol para fazer o 2-0. E aí depois o Santos só administrou a partida, até tiveram algumas mudanças, mas o Santos realmente foi bem melhor. E aí conseguiu essa vitória lá em Cotia, vitória importantíssima, tá bom? Importantíssima, bem justo a gente dizer. E aí até fazer um elogio, né? O Helder não coloca o time para trás mesmo com 2-0, o Santos, claro, diminuiu um pouquinho o ritmo de forma natural, mas achei bem importante que não parou de jogar efetivamente. E até as substituições, né? Foram, por exemplo, eu não vou falar na ordem, tá? Que eu tô olhando no site do Santos aqui, o site do Santos só põe as substituições, lá não põe a ordem exatamente. Mas entraram o Vinícius Rocha no lugar do Garcia, o Flecha no lugar do Fabri, o Lorenzo no lugar do Benício, essa assim um pouco mais defensiva, né? Mas o Lorenzo mesmo assim pode fazer o lado esquerdo, né? Assim como fez mais ou menos, porque o Rafa Gonzaga, ele é lateral esquerdo, né, de origem, mas o Rafa Gonzaga continua em campo. O Pradella no lugar do Davi Nogueira e o Gabriel Coco no lugar do Rian Carlos, que foi por lesão, né? Então foram substituições para ainda manter o time na frente. O Vinícius Rocha, meio campista, né, de um pouco mais de controle, canhoto, de muita capacidade, né? O Flecha muda até um pouco de característica, né? Porque aí você coloca um cara mais de velocidade na ponta. Só que eu acho que essa foi a ideia, né? O Natson acabou mais livre para flutuar por dentro. E aí você tinha na esquerda o Lorenzo, na direita o Flecha, dois pontas mesmo. Aí sim já muda um pouquinho a configuração, né? E no meio você tinha um centroavante
que o Pradella é um pouco mais fixo do que o Davi Nogueira, né? Talvez um pouco menos técnico, mas mais essa capacidade de pivô. É um bom jogador também, não é que ele seja ruim, é que o Davi é mais técnico ainda. Mas então elogiar o Helder nessa jornada, sim, nas últimas, eu até falei contra o Vasco, talvez. Contra o Vasco que eu não gostei muito das mexidas, ele acabou colocando o centroavante aberto, grande, tá? Não gostei muito. Hoje ele foi muito bem nessas mudanças aí, tá? Uma bela vitória que mantém o Santos na briga, como eu disse no começo do vídeo. Agora, renovações, duas renovações importantes. A do Matheus Xavier foi a primeira, né, que o Santos divulgou hoje já. O Matheus Xavier renovou até dezembro de 28, ótima renovação, bom jogador também. O Matheus, acho que até poderia estar mais vezes no elenco profissional, mas tudo bem, entendo, estar jogando ali no Sub-20 também. Jogador de muita velocidade, né, muita habilidade mesmo num contra um. Uma coisa que ele fazia muito no Sub-17, especialmente. No 20 eu talvez não vi ele fazer tanto, mas aquele famoso domínio tirando, não o domínio só orientado, é orientado, mas quando ele tira, muitas vezes ele dava no primeiro corte já tirando o defensor. Ele era muito bom fazer isso, não é que ele era, ele ainda é, só que eu vi mais ele fazendo no 17. Mas é muito bom jogador o Matheus também, um criador de jogadas pelo lado, é um ponta que tem essa capacidade de criar muitas jogadas. E a outra é do João Ananias, que como eu falei, o Santos ainda não divulgou, eu acho que não saiu em nenhum lugar isso ainda, mas não que seja segredo, né? Hoje, eu tô até vendo aqui no Diário, se o Diário não postou. Não, o Diário já postou até no final de julho, 2 semanas atrás, tá certo. Porque o Santos ainda não anunciou oficialmente, né? Mas ele fez as fotos lá de renovação na Vila Belmiro e tudo mais, deve anunciar aí logo, enfim. Renovou até junho de 2030 o contrato dele, que era mais... calma aí, deixa eu ver, era até 26, enfim, tudo bem. Tá aí, o João renovou, ele que foi pro banco do profissional na última partida, né? Vale lembrar que o Santos está sem o Vasco, estava sem o Luan no último jogo, o Zé Ivaldo tá treinando em horário alternativo, e o João Alencar, que também já tinha ido pro banco do profissional, operou, um rasgo no menisco que ele teve, né? Então operou aí, tá um pouquinho por um tempo fora, e o Ananias foi essa primeira opção. É muito bom zagueiro canhoto, zagueiro que é um pouco menos técnico do que o João Alencar, mas ele assim é muito bom jogador. Eu, por exemplo, acho que ele é um zagueiro mais firme até que o Alencar, no sentido de sabe a hora de zagueirar, né? Mas é um zagueiro de boa leitura de jogo, bem inteligente, tem uma boa imposição física também. Ainda não acho que está pronto para o profissional, mas, claro, no momento de necessidade acabou sendo ele, mas é um bom zagueiro. Eu tenho certeza que os dois zagueiros aí titulares, né, o João Alencar e o João Ananias, vão dar uma dupla de zaga profissional aí do Santos, tá? Então é isso, tá? Atualizações todas, Sub-17, Sub-20 e vitória no Clássico, renovações importantes, e é isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!